Deus tem uma direção hoje para a tua e para a minha vida, mas essa direção vai trazer cura, libertação e transformação, tanto para a minha vida quanto para a tua vida, para a vida de todos aqueles a qual você ama. Amém? Então toma posse desta palavra, porque é muito forte e vai nos edificar. Creia em nome de Jesus. Mas antes eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Paizinho, muito obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade de poder glorificar e exaltar e bendizer ao teu santo e eterno e poderoso nome. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra tem transformado as nossas vidas. A tua palavra tem trazido, meu Deus, refrigério, tem trazido alívio para o nosso coração, descanso para as nossas almas. Meu Pai, em nome de Jesus, ministra, meu Deus, de acordo à tua vontade, de acordo à tua palavra. Seja feito, Jesus, a tua vontade no nosso meio, na nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome, Jesus. Quebranta o nosso coração para que nós sejamos ouvintes e também praticantes da tua palavra. Não só a nós, mas também todos, ó Deus, que está próximo de nós, todos, meu Deus, que ouve esta palavra neste momento. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Sabe, eu estava vendo alguns questionamentos, principalmente sobre aquele amigo da Bruna Carla, que hoje o que se fala é sobre isso, né? E enquanto eu ouvia, o Espírito Santo de Deus me trouxe um direcionamento para as nossas vidas, não só para ele, mas também para a nossa vida, que é muito importante. Existe aqueles pecados que estão ali explícitos, né? Todo mundo está vendo, muitos estão ali julgando, ao invés de estar orando pela vida deles. Sim, eu concordo plenamente, nós devemos falar sempre a verdade, porque a palavra do Senhor vai falar aqui sobre essa situação. Quando nós amamos, nós corrigimos, não é isso? Imagina o nosso Deus. E esta palavra está em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 11 em diante. Olha só o que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E para a disciplina que preservareis, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrija. Olha aqui, essa aqui foi o 6, mas eu quero compartilhar aqui com você. O 6 foi ótimo, foi direção de Deus, eu não tinha nem marcado aqui, mas o celular marcou automático. Diz assim, ó: pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecer, porém nos disciplina para aproveitarmos, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que sido por ele exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropengos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie. O que é manco antes seja curado. O que está doente seja curado, seja restaurado. Porque nós sabemos que enquanto nós estamos vivendo numa vida de pecado, numa vida que desagrada ao nosso Deus, nós estamos o quê? Nós estamos doentes, nós estamos caídos, né? E se nós estamos caídos, você e eu, quem somos nós para julgar, né? A Bíblia diz que aquele que vê aquele outro caído e fica ali julgando, cuidado, tá? Porque hoje, enquanto você julga, talvez ele esteja caído, mas depois pode ser um daqueles que estavam ali zombando ou talvez até acusando. Mas sim, como a palavra do Senhor diz, ele disciplina a quem ele ama. Meus amados, não tem como encobrir o pecado. De fato, a Bíblia diz, né, que os prostitutos, a Bíblia diz que os mentirosos, a Bíblia diz sobre a situação de homem com homem, mulher com mulher. Isso é inferno. Tá claro na Bíblia, né? E essa é a direção de Deus. A vontade de Deus, sim, a vontade de Deus é de salvar a todos. Se antes você roubava, agora não roube mais, mas trabalhe, né? Para que você tenha o sustento, né? Nós não precisamos disso, porque o Senhor nos sustenta. Então, assim, afaste-te do mal.
né? Muitas vezes quando nós recebemos essa disciplina em falar assim, não, mas isso não agrada a Deus, não, mas isso é pecado, a prostituição é pecado, te leva para o inferno, leva para o inferno. A prática de homem com homem leva para o inferno, leva para o inferno, porque a Bíblia é que diz. E quando a gente ama, a gente disciplina, né? A bebedice, as drogas, tudo isso nos afasta de Deus. E se isso nos afasta de Deus, para onde nós iremos? Né? Quando a Bíblia diz assim que o pecado nos leva à morte, não está falando ali já propriamente na morte física, mas na morte espiritual. Aquela morte onde nós nos afastamos de Deus e para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Ei, sim, talvez doa você ouvir que você precisa parar com essa arrogância, que você precisa sair deste pecado, talvez da prostituição, do adultério, do roubo, né, da ignorância. Precisa tirar este coração que hoje talvez esteja endurecido, você não consegue perdoar. Meus amados, são coisas que de fato precisa tirar da nossa vida, porque isso, se nós não tirarmos isso da nossa vida, isso vai nos tirar o céu, vai nos tirar a presença de Deus. E o que é mais importante hoje para você? Pastora, mas eu não consigo. Pastora, mas eu já tenho orado por ele. Mais uma direção de Deus. Não desista de orar pela vida dele, não desista de orar pela vida dela. Nós sabemos o que é de fato o pecado e isso nos afasta de Deus. E quando nós amamos, nós falamos a verdade. Então, que você possa guardar esta palavra no teu coração, como diz aqui na palavra em Hebreus, no capítulo 11, diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Sabe aquela dor que você recebe na hora da disciplina? Você sabe que está errado, mas nós ficamos tentando fazer o quê? Justificar os nossos pecados, justificar os nossos erros, justificar aquela prática a qual não agrada a Deus. Mas você não sabe como foi a infância dela, você não sabe como foi a infância dele. Sim, nós não sabemos, mas isso não vai nos justificar diante de Deus o que foi lá atrás. Mas hoje nós recebemos duas cartas. Quando você é menor, quando você é criança, você está ali naquela carta, naquela direção que os teus pais estão te dando, aquela falta de sabedoria, mas ao passar do tempo você vai crescendo, o Espírito Santo vai te ensinando, o Espírito Santo vai te edificando, e aí vai caber a mim e a você a decisão a qual nós vamos escolher. Ou nós escolhemos renunciar, porque o pecado é isso, nós precisamos renunciar. Não é fácil, né? Todos nós vivemos aqui nessa terra, a gente sabe que não é fácil renunciar ao orgulho, renunciar à soberba, à desobediência. Quantas vezes eu ouvi, né, que eu precisava parar de ser soberba, que eu precisava parar de ser desobediente, e eu tinha uma justificativa. Assim como todo mundo que está vivendo em uma situação que hoje não agrada a Deus, quando recebe a disciplina, vai ter uma justificativa. Mas o Senhor não está buscando as tuas justificativas, as tuas razões, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você quer subir para o céu? Você quer que esta pessoa que você ama vá para o céu? Continua orando pela vida dele, continua orando pela vida dela. E não aceite, não se conforme mesmo com o pecado. Não se conforme. Quando aquele rapaz falou assim, o que uma mãe sente quando ela ouve uma pessoa que ministra a palavra falar que se o filho dela continuar naquela prática de homem com homem, ele vai para o inferno? Claro que ela vai sentir uma dor, mas é algo para despertar que ela precisa orar por ele e não aceitar. Nós devemos amar o pecador, mas jamais o pecado, tá? E se você verdadeiramente tem o coração de Cristo, deseja, tá, que esta pessoa suba para o céu, o pecado precisa ser confrontado, o pecado precisa ser dito, para que então nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus, para que nós então possamos viver a nossa eternidade com Cristo Jesus. Amém? É esta palavra a direção do Senhor Deus para a tua vida e para a minha vida. Jamais aceitar o pecado. Sim, mas confrontar. Ele precisa ser confrontado, pode trazer dor. É claro que dói. É claro que mexe aqui dentro, ó. Mexe, de fato mexe. Mas é necessário que isso aconteça. No momento parece ser desagradável, mas depois
você vai ver que vai produzir frutos dignos de arrependimento. Renuncie o pecado, Deus te dá força, Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento. O nosso Deus, Ele te fortalece, o nosso Deus, Ele não te deixou, Ele não te desamparou. E eu quero te falar mais, muitas vezes a renúncia de pecado pode afastar pessoas de você. Sim, exatamente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos chamados de cafona, né? Somos chamados de, pra que tudo isso? Não precisa de tudo isso. Muitos não vão entender, mas é exatamente isso. Uma vida com Cristo exige renúncia. Sabe o que que Jesus diz? Tome a sua cruz e siga-me. Ele sabia que não ia ser fácil. Ele sabia que ia ser um peso, ele sabia que ia ser difícil, mas ele falou assim: filho, eu vou te dar o meu fardo que é leve e é suave, mas antes você precisa tomar a sua cruz e seguir-me. Então vamos seguir Jesus, vamos obedecer às ordenanças, à direção de Deus, de Cristo Jesus para a tua vida e para a minha vida. Amém? Deus continue te abençoando. Essa direção de Deus é de todo o meu coração para a tua vida. É uma direção amável, uma direção do Pai para você que é filho e que é filha dele. Amém? Você não estaria ouvindo esta palavra se você não fosse chamado, se você não fosse filho de Deus, se Ele não quisesse libertar, transformar, restaurar a tua vida e de todos os teus familiares, de todas essas pessoas que você ama, ou talvez até pessoas que têm perseguido você. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua direção, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu refrigério, pela tua graça, pela tua palavra, que eu creio que libertou homens e mulheres, crianças, adolescentes, e o teu nome está sendo glorificado, exaltado. Paizinho, em nome de Jesus, ajuda o teu filho e a tua filha a dizer não ao pecado e dizer sim à tua presença e à tua vontade, todos os dias da vida dele, para a glória de Jesus. Amém? Graças a Deus. Lembre-se, fique pronto, fique pronta, porque o nosso Jesus, Ele está voltando.